Olá, eu sou Grazi Bianchini e aqui eu falo assuntos relacionados à constelação familiar e faço uma análise das questões aí sistêmicas que eu observo nos casos de família em geral. E hoje a gente vai usar como exemplo a separação da Gisele Bündchen e do Tom. Vamos aprender algo com isso? O meu objetivo não é falar o que está certo, o que está errado, mas só levar reflexões para você entender o quanto essas dinâmicas sistêmicas, as ordens do amor que Bert Hellinger nos revela, são importantes e precisam ser preservadas nesses relacionamentos para que a paz e a harmonia permaneçam dentro dessas relações, desses sistemas. Então, primeiro, se você não conhece constelação familiar, eu vou abordar um pouquinho para que você possa entender e compreender a análise que eu vou fazer aqui, tá? Então, a constelação familiar, ela trata de olhar para as relações, não só as relações familiares, mas também relações profissionais, empresariais. Através da constelação familiar, nós temos um momento fenomenológico, aonde algo é revelado, né? Alguma desordem, algum desequilíbrio nesse sistema ou nessa relação pode ser evidenciado, pode ser percebido e ali surgir movimentos de solução, de ordem, aonde as pessoas possam se reconectar, se reconciliar e restabelecer esses fluxos de amor, né? Porque, como Bert Hellinger falava, a terapia é o amor. Quando o amor pode fluir nas nossas relações, quando a gente está em paz, em ordem nessas relações, o amor pode fluir e a gente pode sentir os benefícios e a força disso tudo. Então, segundo essas fontes, né, o que saiu na mídia e que a gente tem de relato dessa história de Gisele e Tom é que a separação aconteceu por motivos aí que a Gisele não concordava com o Tom prosseguir a carreira de jogador, que ela queria que ele se aposentasse, porque ele está há muitos anos já exercendo essa atividade e existe aí nos jogadores de futebol americano uma preocupação quanto à encefalopatia, que é uma doença traumática craniana devido a golpes na cabeça, né? Que eles levam muito durante as partidas. Então a Gisele estava preocupada, com medo de que algo pudesse acontecer com ele e queria que ele se aposentasse. Isso as fontes aí de pessoas próximas ao casal informam. Também que a escala de jogos aí dos campeonatos, das ligas, né, era muito intensa e ele ficava meses fora de casa, longe dos filhos, longe dela. Então isso é o que a mídia nos traz de informação. Com base nisso, a gente já vai tirar algumas compreensões importantes para as nossas relações. Então vamos lá. O que é a dinâmica sistêmica, né? O que Bert Hellinger já nos falava assim a respeito da relação de casal? Que é imprescindível a aceitação do outro exatamente como o outro é. Então, quando eu não consigo aceitar o outro do jeito que ele é, e com os anseios, com as aspirações, com os desejos, com os movimentos de vida, eu acabo colocando a minha vontade em primeiro lugar. Com isso, o outro se sente diminuído, se sente menosprezado. E com isso, a relação acaba ficando difícil. Tem mais um ponto também, que é o movimento, né, de tentar salvar o outro. Muitas vezes o outro está num caminho onde a gente vê que isso pode trazer consequências sérias, né? Que pode trazer aí uma doença, pode trazer uma dificuldade, mas a nossa tentativa de salvar o outro e de querer bloquear esse movimento causa ainda mais distanciamento. É como se o outro dissesse assim: eu não posso perder a minha dignidade. O meu movimento, o que eu quero fazer é nessa direção. Se alguém me proíbe de fazer isso, eu vou criar uma certa resistência com essa pessoa e vou me distanciar. Então, o querer salvar, o querer impor a sua forma de ver a vida ou de se movimentar pela vida ou a sua vontade vai fazer com que o outro se distancie, vai fazer com que o outro queira ainda mais se agarrar
a esse movimento que ele está fazendo. E aí a gente pode perceber que existe essa dificuldade cada vez mais na relação, cada vez mais isso vai ficando sério e agrava a relação até chegar ao ponto de realmente cada um trilhar o seu caminho. Mas é claro, gente, que muitas vezes a gente deve se questionar, né? Até que ponto eu quero trilhar esse caminho com essa pessoa? Porque às vezes aquilo para mim é insuportável. Então, com dignidade, eu devo reconhecer que sim, esse movimento eu não consigo mais. Eu não consigo fazer com você essa dinâmica, esse movimento. Eu não consigo ver você fazendo esse movimento e continuar aqui ao seu lado, né? Eu não suporto ver o caminho que você está escolhendo para percorrer. E com isso, é sim mais digno da minha parte que eu me retire, que eu diga, então eu deixo você percorrer o seu caminho em paz. E agora eu me retiro e vou em outra direção. Que provavelmente foi o que aconteceu aí nessa relação da Gisele e do Tom. Talvez tenha ficado insuportável aí para ela continuar nesse movimento junto com ele, vendo que a possibilidade de uma doença, vendo que a possibilidade de ter algo aí mais sério pudesse acontecer, né? Então, de fato, o que a constelação nos revela é que nós precisamos respeitar o movimento do outro e sentir em nós, assim, até que ponto eu consigo apoiar esse movimento do outro ou permanecer ao lado do outro. Isso é uma questão muito pessoal e que cada um vai ter aí o seu limite. Assim como você também não suportaria ter alguém te limitando o seu crescimento ou o seu movimento, você também não vai conseguir limitar o movimento do outro. Essa é uma dificuldade real de muitos casais, que um está indo para uma direção e o outro não está disposto a percorrer essa direção, esse caminho. E aí as relações tendem a terminar. Então eu espero ter te dado alguns insights aí de como a gente pode percorrer esse caminho nessa relação, né? Principalmente na relação de casal, sabendo que respeitar o movimento do outro é essencial. É claro que a gente sempre vai fazer muitas tentativas, né? Muitas conversas, muitos alinhamentos para ver o quanto isso tudo pode ser reconciliado. Mas de fato tem alguns movimentos aí que fica muito difícil a reconciliação. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comenta aqui o que você achou, se você já passou por uma experiência como essa, teve essa dificuldade de continuar caminhando ao lado do outro, comenta aqui que eu quero saber da sua história. Se você quer saber mais sobre isso, aprofundar nesse conhecimento e ainda trabalhar essas dinâmicas na sua vida, nas suas relações, o lugar certo para isso é no Constelando a Vida. Aqui você trabalha com os exercícios sistêmicos, as suas relações familiares, não só com o marido, mas também com os pais, com os irmãos, com os filhos. Ali você vai ter toda uma trajetória, uma jornada para você percorrer e trabalhar essas movimentações de ordem, equilíbrio e de pertencimento que nós trabalhamos nas nossas relações. Para saber mais, é só acessar o link que está aqui na descrição desse vídeo.